Amados irmãos, para nós lermos aqui um versículo da mensagem que lemos no começo do culto, que está em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo de número 3, o versículo, vamos ler o versículo de número 9 apenas. Gálatas 3 e 9. Aleluia. Gálatas capítulo 3, versículo de número 9. Quantos abriram, pode dizer amém. Meus amados irmãos, em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 9, diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, pelos hinos cantados nessa noite, pelas mensagens desta noite, Senhor. Te pedimos uma vez mais, Espírito Santo, move os corações, transforma as vidas, inspira, Senhor, este vaso que está aqui, Senhor, porque não é para mim mesmo e não vem de mim mesmo, mas vem de Ti e a honra e a glória é para Ti, Senhor. Te pedimos nesta noite, Senhor, faça com que algumas vidas que aqui estão, se possível todas, se sentirem tocadas por Ti, Senhor, através da Tua palavra e receber um refrigério, receber uma bênção, receber algo da Tua parte, Senhor, especial, diferente para acrescentar, somar na fé nesta noite, em nome de Jesus. Podeis assentar. Amados, queridos amigos, irmãos, ouvintes, nessa noite, a palavra de Deus no capítulo 3, versículo 9, que diz: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Os benditos significa abençoados com o crente. Crente é aquele que acredita, é aquele que crê. E quando Paulo estava falando isso à igreja da Galácia, ele estava se referindo aos Gálatas como alguém que já conhecia a fé e naquele momento estavam sendo persuadidos por um outro evangelho, por alguma pessoa que queriam aproveitar da situação daquelas pessoas para sugar aquelas vidas. E ao mesmo tempo, da mesma maneira, desviá-los da fé verdadeira, daquilo que eles já tinham aprendido e que era o correto. Meus queridos amigos e irmãos, nessa noite eu quero que a igreja do Senhor medita comigo nesta mensagem, aonde lemos ali no versículo 11, que diz que o justo viverá pela fé. O justo vive da fé. E aqui a palavra de Deus diz que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Quem é da fé? Da fé sou eu, é você. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que é isso? Ter fé é ter algo mais. Ter fé é ir além. Ter fé é mesmo quando alguém diz, eu não vou conseguir, você persiste. Ter fé é você ir muito mais das suas forças, das suas energias, e às vezes além das expectativas, você se sacrificar. E Deus quer de cada um de nós que estamos aqui, que possamos sacrificar, que possamos caminhar, que possamos marchar neste caminho, que é o caminho do Evangelho. O Evangelho são as boas novas, e Deus quer que na tua vida não habite outra coisa, a não ser as boas novas. Muitas coisas ruins estão patentes aos nossos olhos, mas Deus nos orienta através da sua palavra, que temos que marchar para a fé. Paulo, ele expressava desta maneira, ele falava, olha, isso é algo
de mim, porque eu aprendi, não foi com os apóstolos. Eu aprendi, foi com Jesus. Eu tive um encontro com Jesus. Você que está aqui nesta noite, eu te convido a você ter um encontro com Jesus. Mas eu já tive. A cada manhã nós temos que renovar as nossas forças e ter um encontro com Jesus. A cada manhã precisamos olhar para Jesus. A cada manhã precisamos olhar para a palavra e ser consciente que temos que se esforçar um pouco mais, que temos que lutar um pouco mais, que este negócio de fé, isto é sério, e eu preciso disso na minha vida, para que eu tenha uma vida sadia. O mundo está aí, nós estamos inseridos nesse mundo, mas nós somos dos céus. E nós temos que aprender a conviver com este mundo, mas saber que nós somos servos do Senhor. Quando Paulo estava falando à igreja da Galácia, ele estava falando, olha, eu tenho experiência com Jesus. Os apóstolos, quando eu aceitei esta fé, eu não vi o momento de ir atrás, de ver, sentir a necessidade de correr, ver se eu consertava tanta coisa ruim que eu fiz antes. Paulo esteve ali quando eles estavam apedrejando Estevão. Eles estavam ali e as roupas, as vestes de Estevão foi jogada ali aos pés de Paulo. Paulo, ele levou cartas e perseguiu a igreja do Senhor. Mas ele falou, olha, eu corri porque eu tive um encontro com a fé. Jesus falou comigo e eu vi que a minha vida tinha que ser diferente. Quando se fala de fé, se fala que não importa se você veio de um berço religioso, não importa se você frequentou uma igreja ou nunca entrou numa igreja antes. Eu quero te falar que ter fé e seguir a Jesus é deixar tudo e olhar para o alvo, que é a salvação neste Jesus. O ser humano precisa de salvação. E hoje até que é fácil eu falar para você de fé, falar de Jesus. Agora, quando falou aqui, os que são da fé, são benditos, são abençoados através do crente Abraão. Abraão, irmãos, não teve ninguém para chegar nele e falar assim, olha, esse negócio de ser crente é bom. Esse negócio de fé, isso é muito bom. Abraão não teve ninguém para falar para ele. Felizmente, ele foi fiel com aquele que é fiel para todo sempre. Muitas pessoas, talvez você mesmo, foi tão fiel a alguém e se decepcionou. Eu quero falar a você que você está diante daquele que vive e reina para sempre. E com ele, se você for fiel, você nunca vai ser enganado. Porque Jesus, ele não pode mentir e negar a si mesmo. Porque ele é fiel para todo sempre. Paulo falou, olha, os apóstolos, 3 anos depois, foi que eu fui em Jerusalém, conheci somente a Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Depois eu voltei em Jerusalém, depois de 14 anos, quando eu estava com Barnabé. Mas eu quero falar para vocês, o que está acontecendo na minha vida é porque eu dei lugar e Jesus habitou no meu coração, na minha alma, e agora eu sou diferente. E você que já ouviu a palavra de Deus, você não pode retroceder, você não pode voltar atrás, você tem que entender que você tem uma chamada para a salvação, e antes mesmo de você escolher ao Senhor, Ele te escolheu. Eu convido a igreja a se colocar de pé neste momento. Eu estou falando de um Jesus que escolheu a você. Às vezes, quando ninguém depositava nada de confiança a você, Jesus depositou. Ele derramou seu próprio sangue para que você tivesse oportunidade de vida. E quando Ele deu salvação através do seu sangue, Ele deu oportunidade, um leque de oportunidades para que você pudesse triunfar na sua vida, para que você pudesse ter uma vida familiar, uma vida conjugal, uma vida espiritual, uma vida financeira, uma vida em todas as áreas felizes, porque em Cristo Jesus nós somos realmente mais que vencedores. E nesta noite, se você
está procurando uma bênção, se você tem ouvido falar de tantas coisas boas que acontecem numa igreja evangélica, eu não estou te apresentando a bênção, mas eu estou te apresentando nesta noite a fonte de todas as bênçãos. Porque se você vem na igreja com fé, a fé que você tem te faz alcançar uma bênção espiritual, uma cura financeira, na família, no casamento, eu não sei. Você consegue através da sua fé. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você consegue abraçar a Jesus, você está diante da provisão de todas as bênçãos. E aquele que abençoou Abraão, que abençoou a Paulo, do qual a palavra de Deus fala, aquele que Abraão teve fé, e sem ver, e sem nem conhecer, entregou a sua vida, o seu caminho, e por certo momento, entregou o filho que ele tinha, o filho da promessa. E ele falou: meu filho, Deus proverá o cordeiro. E o cordeiro veio, e não foi necessário imolar, sacrificar o filho de Abraão, Isaque. Eu quero te falar que não há uma necessidade de um sacrifício absurdo para a tua salvação. É necessário você reconhecer que Jesus é o Senhor de tudo, é o Senhor inclusive da minha e da sua vida. O sacrifício é esse, é marchar, caminhar para diante do altar, e num gesto de humildade, dobrar o joelho e falar: só o Senhor é Deus. Eu quero saber se nesta noite tem alguém com coragem, com fé, de mudar a sua vida e dar um passo para a tua salvação, para a transformação do teu ser, do teu lar e de tudo que você tem. Jesus está aqui nesta noite e Ele pode mudar a tua vida. Ah, mas a minha vida é boa, a minha vida, levo uma vida feliz, eu tenho tudo o que eu quero. Mas se você ainda não fez um compromisso com o Senhor, de servi-lo, de ser um crente, alguém que acredita, eu quero te falar nesta noite: se você tem tudo, você pode às vezes perder tudo de uma hora para outra. E costumamos falar que quem não tem Jesus não tem nada, porque o que tem mais valor é a salvação, é a nossa alma, é aceitar a Jesus. Porque quando nós passarmos dessa vida para outra, só o nosso espírito, a nossa alma que vai subir. Tudo vai ficar aqui, mas aquilo que nós fizermos um compromisso com o Senhor, a nossa alma vai subir e nós moraremos para sempre nas mansões celestiais. Eu quero te convidar. Tem alguém para aceitar Jesus, fazer este compromisso e falar: eu quero mudar de vida, eu quero aceitar a este Jesus, eu quero mudar tudo, quero começar de novo. Senhor Jesus está aqui nesta noite. Se tiver alguém, nós te convidamos, queremos orar por você. Não é vergonhoso fazer este compromisso. Todos os que estão aqui um dia fizeram, um dia chegaram aqui na frente, se ajoelharam, alguns choraram, falou: Senhor, eu quero mudar tudo. E o Senhor te espera de braços abertos, querendo mudar tudo na tua vida. Tem alguém? Se não tem, agradecemos a todos. Nós já vamos estar encerrando. Queremos convidar os dizimistas para vir até aqui na frente. Irmão Cirilo Rodrigues Coelho, João Pereira de Brito,